Ok, boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão. Como é que está toda a gente? Frio, calor, com fome? Querem vinho, cerveja? Bom, temos aqui uma sessão hoje e um painel ótimo de convidados. O meu nome é Nuno Fernandes, sou o Dean da Católica e hoje vamos falar e iniciar esta sessão sobre os desafios que se colocam às empresas portuguesas para o próximo ano. Isto vai ser um evento mensal, que vamos fazer mensalmente, dependendo com temas variados. Hoje damos início. Vamos também apresentar os resultados do painel e do estudo que realizámos. E temos um grupo de oradores que irei introduzindo à medida que for a sua altura, internos e externos à Católica, antigos alunos, na maior parte dos casos. Hoje vamos começar com o professor Ricardo Reis, que é o diretor do nosso Centro de Estudos Aplicados, que vai falar um bocadinho sobre o desafio da sustentabilidade. Ricardo. Muito obrigado. Não queres que me vá? Não. Posso falar sentado? Conversas em família. O meu nome é Ricardo Ferreira Reis, sou o diretor do Centro de Estudos Aplicados, que é a unidade de investigação aplicada e de consultoria aqui da Católica Lisbon. Tal como o nome indica, a ideia é fazer estudos que se apliquem à realidade das empresas e, portanto, eu costumo dizer que somos o elo de ligação entre as universidades e as empresas e que muitas vezes essa elo de ligação é tido como algo que precisava de ser incentivado e, portanto, estamos ao vosso dispor para estudos que queiram fazer. O tema e a oportunidade que me dão é para apresentar, de facto, knowledge feito aqui na Católica e eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar um caso de estudo que estamos a desenvolver e que vem no seguimento de um estudo que nos foi encomendado durante o ano passado e que se aplica muito bem a este tema da sustentabilidade. O estudo é do impacto da produção de pequenos frutos no litoral alentejano. Parece um tema menor, mas queria-vos dar duas notas que vos dão uma ideia da dimensão deste assunto. A produção de pequenos frutos no litoral alentejano é neste momento responsável por uma percentagem significativa da produção de framboesas em Portugal. A framboesa é o maior produto de exportação frutícola português, ultrapassou a pera rocha, para terem uma ideia. Portanto, é algo que já tem uma dimensão bastante grande em Portugal. Outra nota que tem a sua atualidade é o maior investimento norte-americano em Portugal. Portanto, o que dá uma ideia de que pode parecer uma coisa pequena, mas metade das framboesas consumidas na Europa são produzidas em Portugal, metade dessas framboesas são produzidas no litoral alentejano, portanto, um quarto das framboesas consumidas na Europa são produzidas aqui. E porque o litoral alentejano tem condições naturais, climatéricas, favoráveis, com a brisa atlântica a trazer alguma frescura numa zona que tem o mesmo tipo de intensidade de luz do sul da Europa e do norte de África. Portanto, cria condições ótimas para a produção destes pequenos frutos. E os americanos descobriram isso, trouxeram a tecnologia para o sudoeste alentejano, além dos concertos de rock do Mel Sudoeste, também o sudoeste alentejano passa a ser conhecido por esta dimensão. Deixem-nos falar um pouco rapidamente de três dimensões de sustentabilidade que são pertinentes neste caso e que nem todas estão resolvidas e por isso é que este, na nossa entender, é um caso muito interessante de ser estudado e analisado. Obviamente que a sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade social e a sustentabilidade financeira destas unidades. Desde logo, a sustentabilidade ambiental tem a ver com o padrão ambiental, de exigência ambiental para estes produtores ser máximo. Eles não conseguem exportar estes frutos para o centro da Europa, para a Inglaterra, para a Holanda, para a Alemanha, para a França, se não tiverem a cumprir com os padrões mais rigorosos de sustentabilidade ambiental. E estão a fazê-lo em competência com o resto da Europa. Têm uma vantagem, que é a tal vantagem climatérica, que lhes permite produzir começam agora, em meados de fevereiro, e conseguem produzir até ao final de novembro, início de dezembro, mas com um padrão de exigência de aproveitamento de água, por exemplo, de fitofármacos, portanto, de adubos e etc., bastante exigente. E, portanto, o impacto ambiental desta produção é diferente daquilo a que estamos habituados em Portugal. E é muito mais sustentável do que aquilo a que estamos acostumados em Portugal. Tem
é um impacto ambiental também no Parque Natural da Costa Vicentina, que cria alguns problemas e esses merecem alguma atenção. E eu vou ver se falo um segundo sobre isso mais à frente. Queria destacar, sobretudo, a questão do impacto da sustentabilidade social em várias vertentes. Estamos a falar de uma zona que estava, não digo abandonada, mas algo esquecida, tirando os 3 dias ou 4 dias do meu sudoeste, pouco acontecia naquela região, e esta vinda para cá, há menos de uma dezena de anos, deste setor, desta indústria, teve um impacto no desenvolvimento local fantástico e mudou radicalmente aquilo que é a sustentabilidade social daquela região. Pensem só num fator, eu descrevi-vos que eles conseguem começar a produzir em fevereiro e acabar em dezembro, portanto, fenómenos de sazonalidade, como aqueles estavam habituados, quer pelo turismo, quer para a agricultura, são de certa forma remediados com esta descoberta. Um impacto brutal na comunidade, um impacto brutal no emprego, muito da mão de obra que é empregue, sobretudo nas tarefas mais simples, vem do exterior. Portanto, Odmira, ou se quiserem São Teutónio, que é a aldeia onde esta revolução está a acontecer, foi colocada no mapa dos fluxos migratórios mundiais, globais. Vem gente da Tailândia, vem gente do leste da Europa. Para vos dar um exemplo que é quase anedótico, mas que é genuíno, São Teutónio tem uma ligação a Sófia por autocarro semanal. Portanto, há uma ligação. Quando quiserem ir a Sófia, já sabem que a melhor maneira é irem a Odmira e apanharem depois a carreira, não para Beja, mas para Sófia, porque sai de lá todas as semanas. Há outras maneiras de chegar a Sófia, presumo. Queria realçar também um aspecto que para nós foi bastante interessante e importante neste estudo. É que este aproveitamento desta região e deste concelho veio dar utilidade ao perímetro de rega do Mira. O perímetro de rega do Mira é a última grande obra do anterior regime, antes do 25 de Abril. Começou a ser feito em 67. Ninguém era nascido em 67, portanto somos todos mais jovens do que isso. Já é difícil encontrar exemplos assim destes, mas, pelo menos para mim, durante muitos anos a infraestrutura esteve esquecida. Não digo abandonada, mas esquecida. E no trabalho que nós fizemos, um dos pontos que me chocou mais, ou que me chamou mais a atenção, é que se pensarmos a custos atuais de todo o investimento feito, quer na construção, quer na manutenção do perímetro de rega, o valor por hectare do perímetro de rega anda em torno dos 20 mil euros. Só agora é que o preço do hectare naquela região atingiu esse patamar. Ou seja, só agora é que o valor social do investimento feito na infraestrutura atingiu, em valores de mercado, e por causa desta utilização, aquilo que foi o investimento público feito desde o anterior regime, atravessando o 25 de Abril e as obras de manutenção e de manutenção também do perímetro de rega e da sua extensão até hoje. E isto tem muito a ver com a sustentabilidade do investimento feito em infraestrutura pública, e era esse um ponto que eu queria relevar. Finalmente, a sustentabilidade financeira. Esta é uma oportunidade que tivemos também de trazer para Portugal os melhores padrões de gestão de risco e de gestão agrícola que há no mundo inteiro e pô-los ao serviço daquilo que é um concelho, até então, abandonado. Portanto, em termos de sustentabilidade financeira, estamos a falar de uma eficiência e rentabilidade e de um desenvolvimento tecnológico, nós costumamos dizer na região, que há mais tecnologia num molho de brócolos ou de framboesas feitas ali do que numa app de telemóvel. Portanto, porque de facto estamos a falar do estado da arte, do aproveitamento tecnológico, do aproveitamento ecológico e do aproveitamento financeiro. Uma nota para mencionar que esta sustentabilidade, espera-se, e tudo indica que assim seja duradoura no tempo, ou seja, eles vieram para ficar. É um objetivo desta indústria duplicar a sua capacidade produtiva e aproveitar ainda mais do perímetro de rega que está disponível. Mas isto cria e levanta fortíssimos desafios. Estamos a falar de uma das zonas mais delicadas em termos ambientais do país, com uma reserva da Costa Vicentina, um parque natural da Costa Vicentina, que faz valer os seus direitos
e que, portanto, que há aqui um problema de conflito que nós chamamos de lasanha regulatória, porque há várias camadas regulatórias sobrepostas que fazem levantar dúvidas sobre muito daquilo que é o impacto ambiental que toda esta indústria possa ter. A sua repercussão no turismo, há muita gente que se queixa da poluição visual dos túneis ou estufas que são necessárias para a produção destas framboesas, do impacto nas populações e do impacto na autarquia. E também vos chama a atenção de uma coisa que nos chamou muito a nós a atenção, que foi a capacidade da própria autarquia de estar muito desperta para este assunto. E encontramos na autarquia uma capacidade de responder a estes desafios muito grandes. Este é um pequeno caso, um pequeno exemplo, mas é um pequeno caso e um pequeno exemplo da maior indústria exportadora frutícola nacional nesta altura, e é um exemplo que nos remete, de facto, para as 3 dimensões de sustentabilidade, numa perspectiva muito clara de sucesso, mas de desafios. E acho que esses são também um exemplo daquilo que a economia portuguesa, não só em 2018, mas nos próximos anos, vai experimentar. Muito obrigado. Era isto a minha apresentação. Obrigado, Ricardo. Eu queria, antes de continuarmos, queria só mostrar-vos uma coisa. Estamos aqui numa audiência com alunos, antigos alunos e amigos da Católica. A Católica faz 50 anos como universidade este ano e a faculdade faz 45 anos. E eu queria passar agora um pequeno vídeo que foi divulgado na sexta-feira passada, durante a cerimónia dos 50 anos da universidade, e queria passá-lo também aqui dentro da nossa faculdade, toda a gente o conhecer. Penso em mim em miúdo e não era possível imaginar que o mundo fosse girar assim tão depressa. Mas de repente abres os olhos e estás no futuro. És um ponto numa complexa rede interligada. O mar. Sempre tive uma relação forte com o mar. Na escola, quando me perguntavam o que queria ser, já dizia que o meu sonho era ser cientista. Agradava-me a ideia de explorar novos mundos no mundo. Renovam-se os códigos, caem os muros, exponenciam-se também as possibilidades. Tudo à volta é novidade e desafio. A fórmula? Penso que o segredo é perceber que, tão decisivo quanto a direção, É escolher quem ter ao lado para conduzir e orientar a caminhada.
boa tarde a todos. O tema que preparei hoje e a minha apresentação. O mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade Católica continua a ser o programa líder em Portugal e o 25º na Europa. Já na variante de Marketing, distinguiu-se com a 21ª posição em nível continental. Celebrar 50 anos de existência significa para a Universidade Católica renovar o pacto com o futuro. Em comunidade aberta, internacional e responsável, cultivamos a ciência orientada para o bem comum. O que define a Católica como grande instituição é o cultivo de saberes que modelam a experiência de uma vida. Saberes que transmitem a herança de milénios, ao mesmo tempo que abraçam a mudança e modelam o futuro. Ao celebrar o passado, traçamos novos horizontes num projeto de universidade diferenciador nos valores e na criatividade, singular na renovada procura da excelência, na responsabilidade para com as pessoas e seguro na afirmação de que nos próximos 50 anos continuaremos a fazer diferente, melhor e sempre na vanguarda do conhecimento. Em crianças, passam a vida a estimular-nos o sonho. Tudo é experimentação e oportunidades. Depois, vamos crescendo e esse espaço de liberdade vai contraindo. Ao olhar para a minha vida, agradeço à Católica por nunca me ter matado o sonho. Pelo contrário, foi quem o tornou realidade. Desde que aqui entrei, mostrou-me mundo, potenciou-me, abriu portas, deu-me todas as condições para crescer. Se me preocupo com o futuro, Felizmente, na Católica, já é um assunto do passado. Havia ali um senhor, que é nosso antigo aluno, que é muito parecido com o professor Ricardo Reis. É muito parecido, mas não tem nada a ver. Nada. Muito melhor parecido, aliás. Bom, no sentido de criar uma maior abertura da Católica, ainda maior abertura da Católica ao mundo exterior, temos esta iniciativa que denominamos por Knowledge at Católica, que se inicia hoje e queria-vos dar algumas informações sobre o programa. Em
primeiro lugar, isto é o primeiro evento. Basicamente o tema é o seguinte: o mundo é cada vez mais complexo, sabemos que existe cada vez mais competição a nível internacional. Por outro lado, também sabemos que ficar agarrado a receitas do passado é capaz de ser complicado. Quando temos competidores tão diferentes a aparecerem, nações a desenvolverem-se de uma forma muito mais inovadora em alguns casos que nós, e todos competidores globais a entrarem nos nossos mercados e a competirem com as nossas empresas, ficar agarrado ao passado não chega. Modelos de negócio sabemos que estão em xeque. Por exemplo, a digitalização está a pôr em xeque determinadas indústrias. E, finalmente, temos uma missão aqui na Católica, que é todo o nosso conhecimento, transformá-lo em conhecimento aplicado e ligá-lo à realidade empresarial. A Católica Lisbon é a escola melhor conotada em termos de investigação, é avaliada por entidades externas como a escola número 1 em Portugal de todas as escolas de ciências sociais, não é só da área de economia e de gestão, todas as ciências sociais somos a universidade que mais investigação faz. Ora, também temos o dever e a obrigação de partilhar essa investigação e de contribuir para que as nossas empresas e a sociedade ouçam e beneficiem e que nós consigamos transformar essa investigação em investigação aplicada. É esse o objetivo deste nosso ciclo de evento Knowledge at Católica. Eu ia começar por dar mais um bocadinho de enquadramento que tem a ver com a competitividade, e isto é o tema de hoje e que vamos referir várias vezes. Alguns indicadores. Isto é o PIB de Portugal ao longo do tempo. Sobe e desce, e agora está razoavelmente, 2017 foi um ano bom, 2.3, 2.4, 2018 as projeções são semelhantes, e nós quando olhamos para um gráfico deste até tendemos a ficar contentes, porque este gráfico mostra que o pior já passou e até está bastante bom relativamente ao ano anterior, e portanto parece que isto não está nada mal. Eu gosto mais de ter uma análise um bocadinho mais de longo prazo, e o que vos vou mostrar aqui é a taxa de crescimento de Portugal desde 1990. Não há crescimento em Portugal desde 1990, como é óbvio. Aqui está. Taxa de crescimento mundial e a taxa de crescimento de Portugal. Está a amarelo Portugal, a azul mundial. O que é que notam neste gráfico? Um eletrocardiograma. Sim, um eletrocardiograma, mas o mundo também. O mundo também sobe há anos maus, obviamente, a nível mundial, como 2008, 2009, anos de recessão, obviamente. Mas o que é que se nota mais? Desde 2000 crescemos abaixo. Portanto, isto não é um fenómeno de há 2 anos, de há 3 anos, é desde 2000. Não há um único ano, desde o ano 2000, que nós estejamos ao nível do crescimento mundial. E, portanto, isto não é uma coisa de curto prazo, nem é uma coisa do governo A ou do governo B, é uma coisa muito estrutural que nós temos, que é desde o ano 2000 nós estamos a divergir. Até o ano 2000 estávamos na média, andávamos mais ou menos equivalente ao PIB mundial. A partir do ano 2000, a taxa de crescimento portuguesa começou a ser significativamente mais abaixo da taxa de crescimento mundial. Quando olhamos para indicadores de competitividade, como o relatório de competitividade mundial, o que se nota é isto. Maior número aqui, ou número mais pequeno, quanto mais alto no ranking se está, melhor. Os rankings, normalmente, quanto mais acima se está, melhor é. Aqui também. Nós temos vindo a descer sustentadamente, uma descida, não é dos últimos 2 anos, não é de 3, não é do governo A, do governo B. Se pusermos aqui uma tendência histórica, perdemos 10, 15 graus de competitividade ao longo dos últimos 20 anos. E acho que há vários fatores que estão por trás destas observações. Uma é que nós temos um mundo a 2 velocidades. Um mundo a 2 velocidades é o seguinte, é que nós temos a taxa de crescimento mundial, que já vos mostrei no slide anterior, é este gráfico. Há anos melhores, anos piores, obviamente 2009 foi um ano terrível. O que vos vou mostrar agora é como é que esta taxa de crescimento mundial se decompõe entre mercados emergentes e mercados desenvolvidos. Mercados desenvolvidos, os tradicionais, mercados da Europa, Estados Unidos, Japão, e mercados emergentes, mercados do Sudoeste Asiático, América Latina, Europa de Leste. E, novamente, o que se podem olhar para este gráfico e podem observar o seguinte: até o ano 2000 não havia grande diferença entre o crescimento de mercados desenvolvidos e mercados emergentes. Cresciam todos mais ou menos à mesma taxa. Mercado desenvolvido, mercado emergente, era tudo mais ou menos igual até o ano 2000. Do ano 2000 para cá há uma clara diferença e há o que eu chamo de mundo a 2 velocidades. Temos mercados emergentes a crescerem sistematicamente 2 pontos acima, 3 pontos acima de mercados desenvolvidos.
E não é do ano, mesmo em anos de crise, reparem, mesmo em anos de crise, obviamente o PIB mundial desce, mas desce bastante num, bastante noutro, mas continuamos a ter uma diferença de cerca de 3, 4% entre mercados desenvolvidos e mercados emergentes. Portanto, não é uma coisa de curto prazo, não é uma coisa de 1 ou 2 anos, é uma coisa desde o ano 2000, portanto, aproximadamente 20 anos, e todas as previsões, quer do Banco Mundial, quer do Fundo Monetário Internacional, são para que esta divergência de taxas de crescimento seja para continuar para o futuro. Porquê que isto é importante falar de mercados emergentes? Porque eu gosto sempre de... Acho que os presidentes norte-americanos têm sempre uma tendência para ter afirmações com que todos nós concordamos e não são polémicos, não é? Portanto, George Bush disse o seguinte, uma frase que é bastante inteligente em si, and so the fact that they purchased the machine meant that somebody had to make the machine. E, portanto, isto torna realmente esta uma afirmação que é bastante... filosófica, não é? Mas mostra realmente a importância dos mercados emergentes. Os mercados emergentes crescem e se eles crescem, têm que consumir. Ora, se nós continuamos focados, como nós sabemos as nossas exportações a nível nacional, não vos vou mostrar este dado, mas qual é o nosso principal destino de exportações? Espanha. E a seguir? Alemanha. Se eu vos disser que nós exportamos mais para a Bélgica do que exportamos para a China, para a Índia, do que a soma dos 7 países maiores do Sudoeste Asiático. Para a Bélgica, então não estou a falar de um expoente. E, portanto, nós estamos como país bastante pouco expostos a mercados emergentes. Ora, se o que está a crescer no mundo são mercados emergentes e nós continuamos a focar todos os ovos nos mercados que menos crescem, não vai haver grande mágica. Quer dizer, a Europa cresce a 2%, nós, na melhor das hipóteses, iremos crescer a 2%. Novamente, porquê é que não podem ser ignorados os mercados emergentes? Em termos de PIB, representam aproximadamente, neste momento, em 2020, metade do PIB mundial. Todas as expectativas são para que representem mais de 50% do PIB mundial de 2030. Se olharmos para empresas, market capitalization de empresas cotadas a nível mundial, vemos o mesmo fenómeno. 2010, 2020, 2030. Em 2020 já vai ser aproximadamente metade da capitalização bolsista são empresas de mercados emergentes. Em sumário deste ponto, o mundo está cada vez mais complexo e mais fragmentado e vamos falar de internacionalização num dos temas desta sessão. Ficar agarrado a receitas históricas é difícil porque o mundo é diferente. Modelos de negócios locais são imperativos para cada um destes mercados porque não há um one size fits all. E, por outro lado, as estratégias de diversificação empresarial têm forçosamente que considerar estes diferentes ritmos de crescimento e também, obviamente, as diferentes necessidades de cada um destes países. Agora, ao realizarmos este evento, fizemos um inquérito, que muitos de vocês participaram. Vou-vos só dar umas pequenas notas sobre o que é que são e depois mostro os resultados do inquérito. Foi um inquérito em 2 fases. A primeira fase, nós usámos o nosso painel de estudos online, que é um dos maiores painéis de estudos online em Portugal, painéis de consumidores, em que demos uma escolha de 50 opções, demos 50 opções e dissemos escolha, e depois selecionámos as top 15 desse painel, e utilizámos a comunidade da UCP, portanto, antigos alunos, empresas com que trabalhamos. Portanto, o primeiro foi um painel de estudos online, a seguir a comunidade UCP, muitos milhares de respostas, sendo que o segundo, que vos vou apresentar agora, mais refinado, pedimos às pessoas, dentro daqueles 15 que foram os mais votados antes, quais é que são as 5 preocupações maiores para o futuro. Isto são os resultados que nós obtivemos. Em primeiro lugar, envelhecimento da população. Em segundo lugar, qualidade da justiça, competitividade, burocracia, dependência do Estado, retenção de talentos. Portanto, estes resultados, que depois enviaremos por e-mail, os resultados do estudo, no fundo, servem de mote a nós pensarmos, já tínhamos pensado em alguns dos desafios e algumas das sessões que iríamos ter durante o ano, mas, por exemplo, quando pensamos em envelhecimento da população, pode-se pensar o que é que isso tem a ver com a Católica Lisbon. Bom, mas tem muito a ver, porque o envelhecimento da população tem a ver com sistemas de reformas, tem a ver com poupança para o futuro, como é que investimos para o futuro, tem a ver com sistemas de saúde, como é que desenvolvemos sistemas de saúde que permitam cuidados continuados para uma população cada vez mais idosa. Tem também a ver com a gestão empresarial, porque cada vez mais vai ser possível, ou aliás vai ser obrigatório, ter na mesma empresa pessoas de 3 gerações. O mundo não está preparado, as empresas neste momento não estão preparadas em termos de skill de gestão para ter 3 gerações a trabalharem num mesmo projeto na mesma empresa. Não é uma coisa que aconteça apenas em Portugal, é um fenómeno mundial, mas nós temos que estar preparados para eles. Portanto, cada um destes temas nós vamos trabalhando ao longo do ano e vamos fazer eventos separados sobre diferentes temas e mantenham-se atentos e irão receber convites sobre os mesmos.
Bom, eu passava de seguida, vamos passar ao primeiro orador, que é o nosso parceiro nesta iniciativa, o Ricardo, que nos vai falar. É uma iniciativa bastante interessante que tem a ver com PMEs. Como é óbvio, PMEs é grande parte do tecido económico empresarial português e o Ricardo abordou-me aqui há uns meses a perguntar como é que poderemos realmente dinamizar também bastantes destes ensinamentos para o tecido económico português, nomeadamente as PMEs. Ricardo, todo prazer. Obrigado. Então, o meu nome é Ricardo Gonçalves Pereira. Trabalho com PMEs há cerca de 15 anos, em iniciativas inicialmente digitais. Começámos com uma loja online e hoje em dia trabalhamos sobretudo com projetos de investimento em PMEs de diversas dimensões. Para ter ideia, somos nós próprios uma PME, uma empresa portuguesa, com 2 sócios, eu próprio e o Bernardo, que está aqui à frente, e, portanto, vivemos no dia-a-dia aquilo que é o desafio de uma PME. E uma das coisas que nos questionámos desde há 2 anos foi como ajudar a que realmente as PMEs pudessem ter maior visibilidade, de maneira a poderem ser também referência para todos nós que vamos tentando construir um Portugal melhor e um Portugal que a todos nos orgulhe. Porque aquilo que fomos verificando é que grande parte dos palcos deste país, quando falamos de órgãos de comunicação social, quando falamos de eventos, normalmente trazem para o foco, trazem para a ribalta um conjunto de empresas que são, sem dúvida, bons exemplos, na maior parte dos casos, são, sem dúvida, boas referências, mas com certeza não exaustivas. E então, aquilo que nos lembrámos foi tentar selecionar um conjunto de candidatos que nos ajudasse a todos a ter outras referências, a ter referências que nos ajudem a descobrir que há espaço para todos para crescer e para inovar. Aquilo que nos questionamos como empresários, aquilo que nos questionamos a partir também desta base de conhecimento que é esta iniciativa do Knowledge, é se afinal de contas aquilo que nós precisamos é de ter um conhecimento técnico, e se repararem nos 15 desafios que o professor Nuno Fernandes apresentou, tínhamos ali uma série de desafios muitíssimo interessantes, mas muitos deles com, eventualmente, pouca reflexão ou com a necessidade de mais reflexão a nível daquilo que, sendo a vida do dia-a-dia das pessoas, pode ser o input das pessoas a nível dos valores das pessoas. O que nós nos interrogamos é: será que nós conseguimos trazer para a ribalta pessoas que conseguem ter sucesso, mas conseguem ao mesmo tempo ter uma lógica de sustentabilidade com base em valores, ter uma lógica de médio e longo prazo baseada em apoio às suas comunidades locais, ter uma lógica de criatividade puxando pelo espírito de equipa, puxando pela inovação, mas tendo uma lógica, conforme alguns exemplos também vamos ver aqui hoje, tendo uma lógica de olhar para cada pessoa como pessoa e assim ser também referência para cada um de nós. Aquilo que nós conseguimos na primeira edição, isto é a segunda edição que nós estamos neste momento a lançar e que desafiámos aqui a Católica a ser nossa parceira também nisto, foi abrir um projeto completamente livre online e tentar, a partir daqui, identificar empresas, e aí lançar-vos também o desafio de tentarem descobrir empresas que sejam essa referência para nós, que sejam uma referência para Portugal e que nos ajudem a partir dos seus desafios de PME, construir algo melhor. Construir algo que seja realmente bom. Nós não vamos não vamos dar este salto de competitividade a partir só de um conjunto de grandes empresas que, claro que têm o seu contributo, mas que não chega. O que nós queremos são empresas que ajudem a construir uma base de conhecimento que, como dizia o Jack Ma semana passada no World Economic Forum, nos ajudem a construir pessoas e nos ajudem a educar as nossas crianças com base em soft skills, com base em conhecimentos que sejam conhecimentos de team building, conhecimentos de associar conhecimentos e uma série de conhecimentos que a nós todos nos vão orgulhar e que nos vão ajudar. Aquilo por isso que vos queria muito rapidamente apresentar hoje é esta iniciativa, que é uma iniciativa de tentar puxar por um conjunto de empresários que apostam em valores de sustentabilidade, apostam em valores humanos, apostam em se constituem a si próprias como referências, para nos ajudar a construir um Portugal maior. Achamos que ter pessoas certas como referência é o que nos vai ajudar a construir um Portugal maior.
Muito obrigado. Houve heróis que enfrentaram exércitos. E quem enfrenta concorrentes poderosos também não é um herói? Houve heróis que libertaram países. E quem conquista mercados para o nosso país também não é um herói? Houve heróis que resistiram aos piores inimigos. E quem resiste ao desânimo, à descrença e nunca desiste do seu sonho, também não é um herói? Heróis PME, segunda edição. Procuramos pequenos e médios empresários com grandes histórias. Ajude-nos a encontrá-los. Participe, vote, saiba mais em heróispme.pt. Bom, vamos começar com o próximo desafio, o desafio da internacionalização. Temos 3 temas que vamos abordar hoje: internacionalização, inovação e digitalização. O primeiro speaker vem da Sograp, uma empresa que, como sabem, faz o quê? E vende aonde? No mundo inteiro. É uma das empresas mais multinacionais e que nos vai falar disto, do desafio da internacionalização, começando bem, não vou estragar a história. João Gomes da Silva, faz favor. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para vir aqui. Eu sinto-me assim um pouquinho estranho. A primeira coisa é porque quando falaram em vinho e cerveja na entrada, eu pensei que era aqui alguma sugestão subliminar para mim. Depois, porque nasci antes de 1967, o que já me torna aqui um bocadinho um outsider. E depois não sou da Católica, sou da Universidade Nova. Enfim, há aqui qualquer coisa que está muito errado, mas depois faremos por corrigir a situação. Ora bem... ainda vai a tempo, temos muitos cursos para isso. Vamos anotar. Ora bom, falar sobre a Sograp e falar sobre a internacionalização é quase a mesma coisa, na medida em que a Sograp nasce em 1942 para vender uma... Enfim, eu não posso... A Renova está aqui sentada, portanto eu tenho que ter muito cuidado com o que digo. Para vender aquilo que talvez seja, porventura, a maior marca portuguesa, porque a empresa nasce para fazer isso, e a marca, que durante muitos anos foi muito mal amada em Portugal. Eu lembro-me de crescer com o meu pai a dizer-me: não te preocupes, porque os americanos vendem-nos a Coca-Cola, mas nós mandamos para lá Mateus Rosé. E eu nasci com isso, tanto que a primeira vez que bebi Mateus Rosé já tinha 40 anos. Mas a Sograp nasce para comercializar Mateus Rosé, e Mateus Rosé é uma marca que nasce para mercados internacionais. Mateus Rosé não nasceu para Portugal. Aliás, em 1942, fazer uma marca para o mercado português talvez não tivesse grande sentido. Fazer uma marca para o mundo ainda menos sentido tinha, porque o mundo estava em guerra, quer dizer, e portanto qual era o sentido em 42 na Europa fazermos uma marca? Portanto, este milagre é um milagre da total falta de senso. O Sr. Fernando Vanzelay Guedes pensa lá com os seus botões: vamos fazer uma marca, coisa primeiro que é um contrassenso total. Depois vamos fazê-la para mercados internacionais e é uma marca de vinho português. E como se isso não bastasse, e não tínhamos propriamente uma grande tradição de exportação de vinhos de qualidade, exportava-se a granel, normalmente para a África, ou vinho do Porto, principalmente para a Inglaterra. Enfim, isto de uma forma muito simplificada, e vinho da Madeira, historicamente. E vamos fazê-lo rosé, que é uma coisa que os portugueses nunca fizeram. E para juntar a ofensa ao insulto, vamos vendê-lo mais caro do que vende a nossa concorrência. E sempre que lhe perguntavam porque é que ele vendia mais caro, ele dizia: porque é melhor. Bom. E esta história, que é um contrassenso total, é a gênese dessa tal empresa, que hoje vende para 120 mercados, e que tem
como digo, o que poderá, porventura, ser uma das maiores marcas portuguesas. É claro que há aqui um outro fator, e eu com isto fecho a resenha histórica, há um outro fator que também ocorreu, para além de uma liderança notável do Sr. Fernando Panzelé Guedes, e a liderança é fundamental para a questão da internacionalização. Posso dar outros exemplos, não são só da Sograp. Há aqui uma outra questão que não podemos deixar de referir, que se chama sorte. É preciso ter sorte. Sem ter sorte não se vai lá. E há uma história curiosa que alguns poderão conhecer, outros não. Talvez os que nasceram depois de 67 não conheçam. Há algures na década de 50, a Rainha Isabel II, já à época Rainha, já à época Isabel II, vai ao Hotel Ritz em Londres e pede Mateus Rosé. E por sorte os jornalistas estavam na sala. Por sorte da Sograp, como é evidente. E há um bruará na sala, porque obviamente que o Ritz de Londres não tinha Mateus Rosé na carta. Mas quando a Rainha de Inglaterra pede vinho, se ele não está na carta, ele materializa-se. Reza a lenda, e agora esta parte já não sei se é estritamente verdade ou não, que o head sommelier do Ritz de Londres sai disparado e não parou de correr. Devia haver ali uma loja que em Londres são carinhosamente conhecidas como Packy Shops, já naquela altura, que vendia Mateus Rosé, e há 2 garrafas que vêm, penso eu, que não há de ter sido só uma, não fosse aquilo falhar, e por sorte há um fotógrafo na sala que tira uma fotografia da Rainha de Inglaterra a ser servida de Mateus Rosé. Não trouxe gráfico nenhum, mas o gráfico do disparado das vendas, a partir desse momento em diante, foi... E, portanto, moral da história, é preciso ter sorte, nada como uma boa ação de relações públicas, principalmente se ela é espontânea e não foi planeada. Isto é o contexto histórico. O que é o desafio da internacionalização de uma empresa como a Sograp hoje? Nós dependemos dos mercados internacionais, cerca de 70% das nossas vendas para o exterior, do portfólio de marcas e de produtos portugueses que temos, é feita lá fora, portanto são vendas para o exterior, cerca de 30% é que é o mercado nacional. É evidente que o mercado nacional, como mercado, continua a ser o maior, e isto é um problema. Se Portugal se constipa, apanhamos todos uma pneumonia. Se os mercados internacionais deixam de crescer, deixamos de crescer. E há sempre aqui uma tensão entre o que é que se dá, a atenção que se dá ao mercado local e a atenção que se dá aos mercados internacionais. Como é que é isto de continuar a crescer lá fora? Há uma primeira questão que tem a ver com deixar de depender de Mateus Rosé, como é evidente, não é? É um perigo. Monoproduto, sujeito a algumas idiosincrasias, mal amado em Portugal, complicado. Também não se pode depender do vinho do Porto, porque esse então era uma história ainda mais complicada, dava uma conferência só para o tema. Portanto, deixar de depender e ter algum grau de diversificação. E aqui temos um problema complicado, que é a falta de reconhecimento nos mercados internacionais. E então, falando de mercados emergentes, meu Deus do céu, o grande desafio aqui é compreender por que razão os chineses bebem vinho, porque não é pelas mesmas razões que nós bebemos. E, portanto, por que razão é que bebem? Sabemos que bebem vinho chileno porque é barato, não vale a pena irmos lá porque não temos custo. Sabemos que bebem vinho muito caro, normalmente de Chateaus de Bordeaux, porque é bem beber Chateaus de Bordeaux. Não é bem beber Chateaus portugueses, até porque eles não existem. Portanto, fica um bocadinho mais complicado. Portanto, esse é um enorme desafio, quando falamos de mercados emergentes, é com que cara é que nos apresentamos, o que é que faz um consumidor chinês. O inglês também é difícil, mas o chinês, o que é que o faz? Escolher uma garrafa de vinho e por que carga d'água é que ele vai escolher uma garrafa de vinho português? Quando não falamos de mercados emergentes, falamos de qualquer das formas de um reconhecimento muito pequeno, como se costuma dizer na linguagem da indústria, não há prateleira, e por prateleira também pode ser uma carta de restaurantes, portanto não há prateleira portuguesa. Estamos, na melhor das hipóteses, numa prateleira chamada Espanha,
normalmente estamos naquela digna prateleira que se chama outros. Pronto. E isto levanta um problema complicado, que é como é que se constrói marca, porque se para não construir marca, o vinho é uma commodity. Não haja qualquer dúvida. É tinto, branco, e está numa garrafa ou num bag-in-box ou numa outra qualquer forma de embalagem. Mas é um commodity. E internacionalizar com base nos commodities é possível. Existem algumas regiões em Portugal que têm estruturas de custo para produzir para o mercado de granel, chamado, que é um mercado sem marca, mas nenhuma delas é aquela que vocês estão a pensar. Não acredito. Posso dizer depois quais são, mas não é nenhuma das que mais facilmente nos vêm à cabeça. Portanto, se queremos exportar vinhos do Alentejo, ou do Douro, ou do Dão, ou vinhos verdes, ou da Bairrada, e depois a seguir podemos ir para as outras, não vale a pena porque não temos custos de produção se os queremos exportar como commodities. E esta questão de acrescentar valor é talvez o desafio maior na parte internacional. Conquistar reconhecimento e, a partir desse reconhecimento, ser capaz de agregar valor, no fundo, ser capaz de extrair mais valor da venda, é provavelmente o maior desafio. Confesso que, e para quem já nasceu antes de 67, não paro de dizer isto, temos talvez hoje o melhor conjunto de condições que eu penso que talvez tenhamos tido desde 1967. Pronto. Porquê? Temos uma notoriedade para o nome Portugal que talvez não tenha existido por boas razões, pelo menos, como até aqui. Temos um mundo onde fazer circular essa notoriedade se tornou mais fácil, embora, obviamente, haja também mais ruído, porque também é mais fácil circular a notoriedade da Bulgária ou da Roménia, ou da Eslovénia, ou da Geórgia, onde agora se descobriu que também se faz vinho. E, no fundo, não nos esqueçamos que estamos a falar desse nível de notoriedade. É espantoso. Para nós até nos conhecemos a nós próprios, agora os outros não conhecem. E se não conhecem Portugal, muito menos conhecem o Alentejo, muito menos conhecem o Dão. Portanto, não vale a pena. Nós vendemos vinho que é, em primeiro lugar, português. E o desafio é deixar de vender vinho que, em primeiro lugar, seja tinto, porque isso é commodity. Faz-se uma coisa dessas, primeiro, beneficiando, como digo, de condições que hoje existem e que não existiam. Existem ao nível externo, como digo, a notoriedade é talvez, neste momento, um ativo que podemos trabalhar, porque ao nível interno, e aqui diria que estamos neste momento a viver uma geração, do ponto de vista de gestores, do ponto de vista de empresários, do ponto de vista até de instituições, que nunca, como até hoje, teve a noção de que impor-nos nos mercados internacionais é fundamental para o nosso futuro e, portanto, há muito maior abertura. Agora faz-se isso, aproveitando essas condições, como é evidente, num trabalho de formiguinha que tem muitas componentes. Vou citar de memória 2 ou 3, também para não me alargar muito mais, mas é fundamental que todos nós consigamos, pelo menos, bater em alguns destes botões. A primeira condição é uma condição interna. Ou nós temos organizações que sejam verdadeiramente internacionais, ou isto fica muito difícil. Eu costumo dizer, eu tenho cerca de 12 area managers sentados espero que não, mas eu costumo brincar a dizer, sentados em A20 que pretendem que conhecem o mundo. O grande desafio é deixar de ter 12 area managers sentados em A20, todos eles portugueses, a grandíssima maioria nascidos no Porto, para passar a ter 12 ou 14 ou 18 ou 24, agora aí não sei o número, não é isso que é o mais relevante, mas que não estejam obrigatoriamente sentados em A20, já temos um sentado em Moscou e o outro sentado na Suíça, não sejam obrigatoriamente nascidos no Porto, ou talvez mesmo não sejam obrigatoriamente portugueses. Não, podem imaginar o que é o susto quando as reuniões têm que passar a ser em inglês e está um russo sentado à mesa. Não é? Quer dizer, é o chamado elefante na sala. Não é? Pronto. Aqui, o que é gerir o impacto cultural? Quer dizer, já era suficientemente mau termos que gerir os importadores e os distribuidores russos. Agora temos um russo dentro de casa. Isto é o fim
da história tal como nós a entendemos desde 1942. Só para deixar a todos tranquilo, ainda não temos um russo sentado na sala, mas já temos um português sentado na Rússia, já é uma lança em África. Temos um suíço sentado na Suíça e sempre que ele vem às reuniões é um incómodo, porque a reunião tem que ser em inglês e deixam-se poder fazer piadas sobre o Porto e o Benfica, porque o rapaz não entende, enfim. Há várias coisas que mudam na vida da empresa quando se começam a ter esta estrutura. E isto é só grave que há 40 anos que vende para 120 países. Portanto, eu imagino o que é que não seja para outros. Mas lembro-me muito bem de me cruzar com o professor Miguel Ataíde Marques na Jerónimo Martins e de se tomar a decisão de que a língua de trabalho era o inglês. Isto foi há 15 anos atrás, talvez até mais. E, portanto, essa transformação, e é nossa, precisa de ser feita. Depois precisamos ter a noção que realmente não há isto é muito difícil. É difícil para mim a começar. Não há um modelo que dê para resolver todas as situações. E aqui vive-se num dilema permanente e a tensão é permanente. Porque se temos um modelo para cada um dos 120 países para onde exportamos, podem calcular o que é que são os custos de complexidade e vai-se a competitividade toda por água abaixo. Se temos o mesmo modelo e o queremos impor lá fora, não vai resultar. As percas vão ser imensas. E, portanto, nós temos aqui uma enorme tensão interna, e digo isto nem sempre do ponto de vista positivo, para tentarmos adaptar ao máximo àquilo que são as exigências dos mercados e cada um tem uma exigência diferente, e a necessidade de não perdermos uma identidade, porque ao perdermos uma identidade viramos uma commodity. E nós não exportamos vinho chileno, nós exportamos vinho português, ou tentamos construir marcas internacionais de origem portuguesa, umas representando com mais proximidade valores que são mais portugueses. Mateus Rosé é uma delas. Outras que não têm nada a ver com isso. A última marca que a Sograp criou chama-se Silk and Spice. Foi criada para o mercado dos Estados Unidos. Não acredito que ninguém dentro desta sala gostasse do vinho que lá está dentro da garrafa. Para ser sincero, não me interessa minimamente que não gostem. Os americanos adoram aquilo, está nos 100 Best Buys da Wine Enthusiast. Um dia posso explicar, se tiverem curiosidade, como é que aquilo é feito. É com uvas e é com vinho, mas pelo amor de Deus, todos são. Não pensem coisas que não devem pensar, todos são. Até o Mateus Rosé. Até o Mateus Rosé. Isto não estava ligado. Não, todos são, mas não tenhamos ilusões. O consumidor chinês e o consumidor americano não bebem vinho com o mesmo paladar que o consumidor português. E, portanto, não vale a pena pensar que vamos impor o vinho português pela garganta abaixo, porque aquilo não vai entrar. Entra em alguns, não entra noutros. E, portanto, isto tem que ser um sistema de geometria variável. Bom, e com isto me calo. Tenho um moderador da sessão a olhar para mim, é sinal, normalmente nestas coisas é sinal que já nos excedemos, mas se tiverem mais curiosidade, com certeza que estamos à vossa disposição. Muito obrigado. Nós vamos ter tempo para perguntas e respostas no fim. Nossa próxima oradora é Isabel Guerreiro, do Banco Santander. Olha, eu vou levantar-me. Sou pequenina, então ninguém me vê. Então vá. Bem, eu não tenho aqui o dom da palavra como o João Campos da Silva, então precisei de me suportar aqui com o PowerPoint para falar-vos um bocadinho do que é que são os desafios da digitalização na nossa perspectiva e o que é que tem sido a nossa experiência. Começo por... Eu fiz a apresentação em inglês, peço desculpa, eu tinha a ideia que queríamos fazer em inglês, mas falarei em português. Toda a gente diz isto, mas é de facto assim. Os consumidores mudaram, desde logo, o que é que querem. Portanto, eu estou na banca mais ou menos há 10, 11 anos. E lembro-me que a primeira coisa que toda a gente quer é a segurança, a disponibilidade. Na altura, quando comecei, há 11 anos, a expectativa é que funcionasse de acordo com os horários dos balcões e depois um bocadinho com o apoio do Contact Center ou até às 11 da noite no online banking. Neste momento, se nós temos uma indisponibilidade qualquer no online banking ou na app, as chamadas para o Contact Center multiplicam por 10 ou por 12. Portanto, as expectativas dos clientes é always on, 24/7, e se não acontecer, alguma coisa está errada. As pessoas que têm a expectativa de que no máximo fosse single ou multi-channel, ou seja, quando eu ia a um balcão, a seguir ligava para o Contact Center e não tinha antes a expectativa que as pessoas do Contact Center soubessem o que é que eu fiz no balcão.
não é mais verdade. Ninguém lhes passa pela cabeça que eu tenha que dizer a mesma coisa que disse ao balcão, tenho que dizer ao contact center outra vez. Portanto, nós temos mesmo que ter sistemas que tenham essa capacidade. A lógica da segmentação típica que existia, creio eu, em grande parte das indústrias, era uma lógica de grandes segmentos. Os clientes affluent, os clientes mid-market, os clientes mass-market. As pessoas agora acham que o segmento são elas. Eu tenho que lhes fazer a solução que é aquela que elas querem. E isto é uma realidade todos os dias, pelo menos, sobretudo nas camadas mais jovens. A experiência é tão importante como a transação propriamente dita. Eu de antes só precisava de concretizar o crédito hipotecário, pronto, e era bom que corresse bem, mas era só isso. Neste momento, a experiência que eu tenho ao longo de todo o processo é tão importante como a própria transação em si. E mais, agora as coisas têm que ter um significado. Eu faço isto e eu quero ter impacto. O tema da sustentabilidade, o tema do impacto social tem também a relevância. Um erro ou um comentário menos bem feito é imediatamente disponibilizado nas redes sociais de uma forma viral e que a gestão do damage control é terrível. Portanto, esta é a realidade que nós temos hoje dos nossos consumidores e não é nos Estados Unidos. É em Portugal em 2018. E depois, a forma como os consumidores, não é só o what, é também o how, o como se comportam. Por exemplo, há aqui um número que eu achei surpreendente. 90% dos dados que existem hoje foram criados há menos de 2 anos. É impressionante a velocidade e a quantidade de dados e de informação que é gerada. E nós temos essa experiência todos os dias e tem um impacto enorme a todos os níveis, até de infraestrutura, de como é que planeamos, de como é que planeávamos antes as bases de dados para 1 milhão de dados e de repente tem 1 tera. Portanto, o componente e outra coisa também muito, muito importante, 82% das pessoas tomam decisões do que é que vão comprar com base no word of mouth, com base nos comentários sociais que ouviram. Não é só porque portanto, o próprio modelo de marketing, o modelo de publicidade muda substancialmente com todos estes números. Estes números acontecem também, não é no exterior, também acontecem em Portugal. 66% dos adultos têm smartphones. Em Portugal também já acontece. Nenhuma telco hoje em dia oferece algo que não seja um smartphone. Com diferentes capacidades distintas, mas esta é a realidade. E esta é a realidade com que nós nos separamos. E, portanto, esta gestão, para nós, é extremamente difícil, porque, por um lado, aquilo que nós pensávamos que era necessário, agora, daqui a um mês, as expectativas já são outras. Portanto, eu tenho que ter uma capacidade e uma velocidade de adaptação brutal e, ao mesmo tempo, tenho que lidar com processos que são rígidos, com sistemas legacy que eu não posso deitar fora, porque os custos são brutais, com organizações, muitas delas em silos, que não conversam entre si, com regras, algumas regulatórias que são fundamentais, que têm que ser cumpridas, mas que a adaptação aos contextos nem sempre acontece à mesma velocidade, e este é aquilo que nós lidamos todos os dias. Portanto, há uma expressão que eu não sei como traduzir, que é o catch-22, que é uma situação paradoxal. Basicamente tenho uma pressão enorme para entregar cada vez mais e uma pressão enorme para reduzir custos. Igual como é que eu faço esta gestão. Portanto, este é o desafio, que é muito grande. E, portanto, eu só gostava de vir aqui... há muitas verdades que são afirmadas, que se dizem que são verdades e que eu gostava de questioná-las um bocadinho, até que ponto é que elas são verdadeiras, usando exemplos da indústria e para discutir, e alguns delas também nos acontecem a nós. Primeiro, o digital de facto está a ter impacto em todos os setores. Segundo, são os que entram, os novos players, no caso dos serviços financeiros, as fintechs, são quem ganha tudo. Aquela lógica de que nós, os bancos, vamos desaparecer amanhã, portanto o mundo vai acabar, porque como nós o conhecíamos já não é sustentável. Para poder ser bem sucedido, eu tenho que ter uma capacidade, apostar muito, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de capacidade de transformação. Também há muito a ideia de que, pronto, não dá para mudar as empresas antigas. O que temos que fazer é criar uma empresa ao lado para começar de novo. Depois, isto só vai de lá com o CEO a mandar e tem que ser o CEO que tem que intervir. E depois o tema da cultura e até que ponto é que a cultura impacta. Eu gostava de discutir sobre cada um destes, porque quando eu
quando iniciámos o nosso processo de transformação digital no Santander Tota, muitas destas questões foi-nos colocada, foram-nos apresentadas como verdades absolutas que nós tínhamos que cumprir sim ou sim. Primeiro, esta evidência, o digital está de facto a impactar em todas as indústrias, está em intensidades diferentes, de formas diferentes. Pensamos nos mídia, mudaram substancialmente, basta pensar nos jornais e como os conhecemos e como existem hoje. Portanto, é a minha convicção, e aqui, de que todas as indústrias serão afetadas, umas mais, outras menos, porque desde logo porque os consumidores mudaram. A partir do momento em que os consumidores mudaram, as expectativas e aquilo que as pessoas querem muda substancialmente. Portanto, esta acho que é de facto uma afirmação que está provada que é verdadeira. Segundo, a ideia de que só os novos players, os new entrants, é que vão ser bem-sucedidos, eu acho que não é verdade. Não é de todo verdade. Temos aqui a informação do market share dos novos entrantes em cada um dos new entrants em cada uma das indústrias, e usei aqui este exemplo porque acho que é um exemplo divertido. A John Deere é uma empresa que fazia tratores. É um exemplo mais chato que possamos imaginar. E o que eles fizeram foi reinventar-se. Eles deixaram de ser uma empresa que faz tratores para ser uma empresa que criou um ecossistema para os agricultores nos Estados Unidos. E é muitíssimo bem sucedida. Portanto, o que foi compreendeu quais eram as necessidades e criou um novo mercado dentro do mercado onde já atuava. Portanto, não está provado de que só serão bem-sucedidos os new entrants. Não é, na nossa convicção, achamos que não, achamos que os incumbentes vão continuar a ser bem-sucedidos, o mundo não vai acabar, é preciso sermos capazes de nos adaptar a esse mundo. Depois, há um retorno de investimento na forma como se apostarmos se apostarmos forte na transformação. Sim, existe um retorno de investimento evidente. Há aqui um exemplo que pedi ajuda aqui para montar, de qual é o retorno de investimento de quando há um forte investimento, e este investimento não é financeiro, ou não é exclusivamente financeiro, é investimento da empresa, da organização, de perceber que tem que se adaptar. Os resultados são vistos, e acho que o Lloyds Bank é um dos exemplos em que o próprio CEO do Lloyds Bank diz que foi a sua aposta no digital que ajudou a apresentar os resultados que hoje o fazem. Depois, portanto, ou seja, está provado, if you go bold, os resultados aparecem. Depois, o modelo de que eu tenho que criar uma empresa ao lado, na nossa opinião, não é verdadeiro. Aliás, dentro do grupo existem diferentes experiências em função dos projetos. Existem projetos em que faz todo o sentido criar uma empresa ao lado, ou uma empresa ou uma equipa ao lado que trabalha a inovação, mas existem outros casos, dentro do Santander, que não faz sentido criar uma empresa ao lado e faz uma transformação a partir de dentro da casa. E nós próprios temos feito as duas experiências, e vemos que umas fazem sentido para um determinado contexto e outras para outro. A nossa ideia é que, de facto, também é necessário fazer as transformações a partir de dentro da casa. Depois, o CEO tem que estar on board, o CEO tem que participar neste processo, mas não é o único elemento. Tão importante como o CEO há de ser o CIO ou o CTO, e mais que isso é toda a organização. É muito fácil encontrar pessoas que dizem que sim com a cabeça e não com os pés. E essas são as pessoas que nos destroem o dia-a-dia, porque a execução não está no CEO. O CEO diz, eu quero que se faça e eu aposto nisto, mas depois a seguir é preciso que não haja pessoas a dizer que sim com a cabeça e não com os pés, e isso acontece muitas vezes. Portanto, aliás, a cultura é a chave um bocadinho, na nossa opinião, do sucesso ou do insucesso destes projetos. A forma como nos organizamos, os desafios da organização, como é que nós quebramos os silos, como é que nós promovemos as equipas multidisciplinares, como é que nós promovemos a colaboração, é o fator crítico de sucesso em qualquer projeto destes, que é sobretudo um processo de transformação mental, cultural das pessoas. Portanto, estes foram os 6 mitos que eu gostava que puséssemos um bocadinho em causa, em que partes deles estão provados, outros nem tanto. Por fim, acho que é de 8 pontos que eu gostava que se lembrassem, e que nem todos nós não temos sido bem-sucedidos na implementação de todos, mas esta é um bocadinho a nossa Bíblia daquilo que achamos que tem que ser implementado. Nunca vamos encontrar o momento perfeito para lançar seja o que for. Vamos parar de estar à espera da solução que está perfeita e vamos agir. Portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo de estar 8 meses a pensar numa coisa, para depois estar 3 meses a desenhar a coisa e depois lançar ao fim do ano. Quando lá chegarmos, já não serve. Portanto, está suficientemente bom,
Está em condições para ir para o mercado? Vai. E depois a seguir testamos e fazemos uma nova iteração, lançamos outra vez e assim sucessivamente. Depois, este tema é um tema de pessoas. Nós temos que investir nas pessoas. E investir nas pessoas é no conhecimento delas, em trazê-las em admitir que elas têm uma opinião, admitir que, mesmo que não sejam estejam no topo da hierarquia, têm direito, não têm dever de apresentar a sua opinião e fazer as suas sugestões. O tema do ter o suporte do C-Level, ou seja, ter o suporte do board, é fundamental. Porque se o board não acreditar, é difícil fazer qualquer mudança, porque as mudanças doem e muitas vezes, frequentemente, as pessoas voltam para o ponto de partida. Quando tem 10, 12, 13 anos de trabalho de fazer da mesma forma, não é porque agora eu digo que tens que fazer de outra forma que a pessoa agora digo, agora tens que colaborar. A pessoa não vai colaborar só porque eu lhe digo. Tem que haver suporte a todos os níveis e fazer muitas vezes, porque só assim é que se muda. A abordagem tem que ser holística, portanto, tem que ser em toda a organização. É preciso ser resiliente. Eu muitas vezes penso, mas porquê que eu meti nisto? Francamente, às vezes, bolas, porque que antes era muito mais fácil. Portanto, é preciso estar sempre, portanto, o tema da fatiga, da mudança, até porque há muitos projetos que agora é que é, e depois nunca é. E, portanto, às vezes encontramos pessoas que estão derrotadas à partida. Nunca, não vale a pena, porque eu já sei que não vamos mudar. Portanto, a cultura, o rigor e a flexibilidade para aceitar que às vezes nos enganamos. Uma das coisas, e então na nossa cultura, na cultura portuguesa é particularmente relevante, os erros pagam-se caros. E às vezes é preciso fail fast. If you have to fail fast. E, portanto, temos que aceitar que às vezes aquilo que nós pensávamos, como estava a dizer, que os consumidores americanos são diferentes dos consumidores portugueses, que os gostos não são melhores nem piores, e temos que aceitar que às vezes pensamos que uma coisa que fazia todo o sentido, o mercado não vai gostar. Portanto, a flexibilidade mental e rapidez para poder testar e falhar é fundamental. Portanto, estas são, na nossa opinião, os ingredientes fundamentais para o sucesso. Por último, o último orador é Paulo Pereira da Silva, o CEO da Renova e membro do nosso Conselho de Orientação Estratégica. Paulo. Boa noite, o meu nome é Paulo Pereira da Silva, eu nasci em 1961, portanto muito antes de 67, e deixe-me dizer ali em relação ao João, quando eu era miúdo, eu sou da Brantes, e lembro-me de vez em quando ia-se a Espanha, a Badajoz, e de fazer assim umas birras, porque queria Coca-Cola, que era proibida em Portugal, que não havia, portanto, nessa altura, nem sequer os americanos vendiam cá Coca-Cola, porque não podiam, que é uma coisa difícil hoje em dia. Bom, queria felicitar a Católica pelos 50 anos desta casa, e que é com muito gosto que estou aqui. Não sei muito bem fazer o quê, mas que estou aqui. Deixem-me dizer, normalmente, eu venho falar de inovação na Renova e de papel higiênico preto, já aqui vim tantas vezes, que achei que era melhor não ir por aí, e alinhei algumas ideias sobre, se calhar, os desafios da indústria em Portugal, de maneira completamente não académica, as coisas que me fui lembrando um bocadinho de 3 ou 4 aspectos. Eu acho que já foi aqui tudo dito e deixe-me dizer, eu estava a ver o João a falar há bocado e era a minha vida que ele estava a dizer, com uma pequena dificuldade, é que vender papel higiênico é mais complicado do que vinho, ainda em relação lá fora. Pronto, mas subscrevo inteiramente e parecia os meus desafios todos os dias. Bom, inovação, desafios da inovação em Portugal. Eu não gosto muito, digo-vos desde já, não gosto muito da palavra de inovação, como não gosto muito da palavra digital, porque eu acho que falar das duas coisas é quase como falar de gravidade. Nós estamos todos metidos nela e discutir definições e discutir coisas é uma coisa difícil. E a palavra inovação, para mim, é uma palavra muito usada agora, extremamente interessante, e que as pessoas, eu diria, quase a usam como solução para tudo, desde o crescimento do PIB ao desemprego, não sei, a solucionar o escândalo da morte, não sei, inovação, e às tantas quer dizer muita coisa. Depois, os desafios da inovação, há aqui duas esferas que se juntam, a esfera pública e a esfera privada. A inovação
mais fundamental. Eu sou físico de formação e, portanto, tenho um gosto especial na minha formação pela investigação fundamental e estou há muitos anos numa empresa, portanto, a lidar com uma inovação mais prática e mais no dia-a-dia, mas estas duas coisas para mim são muito, muito, muito importantes. E deixem-me dizer, eu acho que a inovação está muito ligada na arte ou numa alquimia de misturar descobertas fundamentais com algumas invenções técnicas e com algumas, se calhar, inovações tecnológicas. E são três coisas distintas e que são todas precisas. E eu acho que é importante ligar as três. Depois deixem-me dizer, eu estou aqui assim nesta casa com imensos especialistas em inovação. Portanto, sinto-me aqui bastante mal e bastante embaraçado de estar a falar de inovação aqui, onde eu só tenho que aprender, portanto é com muita humildade que estou aqui e deixem-me dizer que tenho a honra e o prazer de ter feito parte e fazer parte do Conselho de Orientação Estratégica aqui desta faculdade e ao longo dos anos, nos sucessivos DINs, eu tenho visto uma inovação tão grande e uma mudança tão grande nesta casa e se há alguma indústria eu acho que tem mudado imenso, é o ensino e sobretudo o ensino universitário que está a mudar imenso. E isso tem sido visto aqui, com a internacionalização, com as acreditações, com professores vindos de fora, até DINs, e eu acho que é um exemplo, pelo que ensinam, mas pelo próprio exemplo interno, que é extremamente interessante. Pronto, portanto, sinto-me aqui, deixa-me ter com tanta humildade do que é que eu posso falar, quando cada vez que eu estava a pensar nisto, estava a pensar na faculdade. E nos exemplos aqui do que tem sido feito aqui, nos desafios que têm sido feitos aqui. Bom, se calhar já foi aqui falado, a primeira ideia ligada à inovação para mim tem a ver com as pessoas, com a importância das pessoas, desde o topo das organizações a todos os membros da organização. E eu gosto muito de utilizar uma palavra que é falar de cultura e de criar dentro das organizações, quaisquer que elas sejam, empresas, universidades, o que quer que seja, uma cultura de inovação, uma abertura a que seja possível realizá-la e implementá-la, essa inovação. E agora, se calhar vou ser aqui um bocadinho polémico, porque há uma coisa que a mim me preocupa, porque às vezes hoje em dia nos meios universitários, às vezes muitos empresários, acham que a investigação das universidades deve estar possivelmente subordinada a resultados práticos com resultados económicos. E eu acho que não. Eu acho que as empresas são empresas e as universidades são universidades. E acho que a investigação fundamental é extremamente importante. E é importante que possa continuar, que haja fundos para que possa entrar, para que se possa fazer, independentemente de um resultado económico. Porque se nós vamos pôr essa pressão, estamos a pôr uma censura e estamos imediatamente a diminuir imenso aquilo que é possível. E estamos a entrar naquilo que já se sabe alguma coisa, qual é o futuro, e se calhar não é esse totalmente o papel de centros de investigação. Portanto, eu acho que a investigação com uma lógica mais empresarial, com uma lógica económica, faz sentido nas empresas, faz sentido na relação com as universidades, mas também deve existir uma investigação fundamental. E eu acho que inovação consegue-se neste diálogo entre as duas coisas, nenhum subordinado ao outro. É uma coisa transversal e um diálogo que tem que ser constituído e não um subordinado ao outro. E às vezes tem-se uma tendência a dizer não, mas aquilo que se faz nas universidades não tem efeito prático, não tem. Às vezes não tem imediato, mas tem depois. Eu li há 2 dias que um telemóvel, a propósito de um telemóvel, que há 13 prémios Nobel que estão ligados à tecnologia que é usada num telemóvel. E se calhar, na altura, ninguém imaginaria. As pessoas que inventaram nos anos 60 o laser perguntaram-lhe para que é que servia e o senhor disse que não sabia para quê. Não havia nenhuma aplicação prática. Pronto, e às vezes este aspecto nas universidades, nesta ou noutras, eu acho que é importante acarinhá-lo e não se pensar
que é dinheiro deitado fora, que é gastar não sei o quê nos professores. Portanto, e acho que tenho que chamar a atenção numa casa destas para esse aspecto e dizê-lo como empresário. As lógicas são diferentes, mas eu preciso de ir beber às universidades visões, se calhar, diferentes e não aquilo onde eu estou habitualmente a trabalhar. Portanto, as lógicas são diferentes, mas eu acho que é preciso ter uma solução que seja transversal, num vai e vem entre as universidades e as empresas. Falei das pessoas, portanto, isto muito ligado às pessoas, que é o aspecto principal. Segundo, entrando um bocadinho mais dentro das empresas, há uma coisa que eu acho importante e que às vezes gosto muito de falar, nós na Renova, quando estamos a falar de inovação, é que se calhar aquilo que nós precisamos não é uma investigação fundamental. Portanto, não é um conceito que seja original, como pode ser, não sei, uma teoria quântica. Isso é para as universidades, não é para nós. Muitas vezes o que é importante é conseguir declinar ideias que existem noutras indústrias, que existem em universidades, que existem por aí, e decliná-las na nossa indústria, indo buscar a diferentes sítios e conseguir que nessa abertura ter alguma hibricidade e uma capacidade de captar conceitos diferentes. Ele se vira, não sei, a Uber, se calhar não inventaram os táxis, não inventaram nenhum algoritmo, não inventaram nenhuma aplicação e foram juntar coisas e conseguiram uma coisa que dizia alguma coisa aos cidadãos que precisavam delas. Portanto, muito esta ideia de naquilo que é uma inovação aplicada nas empresas, de o ver como uma declinação de coisas que existem. Eu não há nada que gosto tanto às vezes de falar em universidades com alunos, porque questionam-me e dão-me imensas ideias de coisas diferentes. Segunda coisa, eu acho que é muito importante, nós estamos todos a viver em sistemas que são muito abertos e de não ter a noção que se pode ter a propriedade de tudo. Eu, se calhar, não consigo inovação com um grupo de pessoas de PhD na Renova fechados a pensarem quando é que fazem, quando é que conseguem essa inovação. É muito importante conseguir relações com cidadãos, artistas, universidades, todos os tipos, centros tecnológicos e desenvolver, acarinhar muito essas relações de maneira partilhada e de maneira a poder atrair a inovação e não querê-la toda fechada como se fosse uma coisa nossa, que é uma coisa muito do século passado. Ser capaz de trabalhar de maneira muito mais num sistema muito mais aberto, muito mais complexo e mais, eu diria, mais partilhada. Eu gosto muito de falar de redes, de gerir redes, e acho que hoje em dia uma marca, uma empresa, no fundo, o que tem que fazer é gerir redes diferentes, muito mais do que geografias, e já vou chegar aí, e ser capaz de usar muitas redes e de viver em sistemas abertos, em redes diferentes. Deixem-me ter aqui uma coisa a partilhar, eu penso que outro dia também já disse isto aqui na Católica. Eu antigamente, quando era miúdo e não sei, se queria conhecer o mundo, gostava muito de ler os clássicos, se calhar a começar pelos gregos até, não sei, e ter uma noção clássica. E hoje em dia, se eu quero ter o conhecimento do mundo, a minha maior curiosidade neste momento, e que é quase um desconhecimento, é de ver as redes sociais dos miúdos, ver o que é que as pessoas novas, o que é que os faz mover. Para mim esses são os clássicos atuais e que me deixam uma infinita curiosidade, porque é um mundo que eu desconheço e que acho extremamente interessante. Pessoas, declinação de conceitos, redes. Deixem-me falar noutra coisa que eu acho que Portugal tem um problema, que já foi aqui um bocadinho falado antes, mas que eu acho que Portugal tem este problema. Eu acho que, de um ponto de vista cultural, nas universidades, nas empresas, mudou muito nos últimos anos. E, portanto, existe uma cultura de inovação, de empresários, e muito está a ganho do ponto de vista de cultura. Mas nós temos muita dificuldade em, eu não sei como é que diria isto, cativar o valor da nossa inovação. Por isso, quando se vê os PIBs, as coisas que têm, esse valor não fica cá. Não fica cá, se calhar porque nós vendemos um vinho a granel sem marca, porque vendemos uma coisa. E se calhar precisamos imenso
de ter, eu não sei, formas, reputações, eu chamo-lhe marcas, que possam cativar esse valor. E se não o conseguirmos, é muito difícil. O que é que faz uma marca? Permite que aquilo que ela vende, essa reputação, se possa alterar ao longo do tempo. Com o mesmo, se calhar, com a notoriedade que existe, que já está ganha e permite, eu diria, cativar esse valor. Não sei, não sou aqui economista, os economistas falarão melhor sobre isto, mas é uma coisa que eu sinto e que me é muito, deixem-me dizer, eu vivi muitos anos na Suíça e quando vejo a Bélgica, a Suíça, não sei, a Dinamarca, são países que têm a nossa dimensão, não parece que as pessoas trabalhem mais horas, nem sequer que trabalhem melhor lá, mas têm marcas imensas mundiais que acabam por captar uma data de valor daquilo que é vendido em todo lado. Nós temos uma enorme dificuldade em o fazer, embora tenham sido feitos grandes passos recentemente. Portanto, num mundo que é efêmero, em que a inovação dura muito pouco, se existir algo que possa permitir que haja esse lado efêmero, se possa renovar, é muito importante, debaixo da mesma forma. E para mim, isso são as marcas, que é um assunto extremamente importante. Pronto, foi falado aqui, nós estamos num mundo que muda muito rapidamente, com um tsunami tecnológico, que existe uma enorme vulnerabilidade da criação de valor, um mundo complexo, com questões demográficas, porque envelhecem aqui, se nós estivermos noutro sítio, ao contrário, há gente muito nova, com uma enorme rapidez, e neste mundo todo, eu acho que se queremos sobreviver, temos que inovar. Não é possível inovar, não é possível sobreviver sem inovar, com a mudança toda do mundo. É por isso que às vezes não gosto muito de falar de inovação, porque é como a gravidade. O mundo é assim, como existe a gravidade, se a pessoa não inovar, fica para trás. Portanto, tem que inovar. Mas eu acho que é preciso algo mais do que uma inovação tout court. E também isso foi referido aqui. E eu diria que é preciso uma enorme vontade de fazer muito mais do que isso. Tem que se somar a esta questão de sobrevivência algo mais. E esse algo mais é uma vontade de ir mais longe. E é sair de um esquema mental, e agora vou ser um bocadinho polémico, é a minha opinião, mas vou ser se calhar um bocadinho polémico. Eu acho que nós temos um problema, é que nós falamos demasiado de Portugal. E acho que aqui, se calhar, vivemos num sistema aberto, não vivemos num retângulo com fronteiras a toda a volta, e se calhar temos que esquecer Portugal. Eu sou muito europeísta, estou no meio da Europa, mas quando eu estou a vender numa organização, se ela existe em Portugal e Espanha, não há aqui fronteira nenhuma, portanto é quase o mesmo país, ou França. Portanto, às vezes, os aspectos dos países-estados do século XIX ou de há 8 séculos têm muito menos importância do que aquela que tiveram no passado. E acho que às vezes estamos a falar como se nós tivéssemos aqui uma fronteira. E se calhar falar de Portugal tem a mesma coisa como falar de Lisboa, falar do Porto, ou de Coimbra, ou de Torres Novas, ou de outra coisa qualquer, ou falar da Europa. Portanto, eu acho que esta ter vontade de participar, de ser uma coisa no mundo maior, eu acho que a Católica, o objetivo de ser a melhor universidade portuguesa, não é grande coisa. O que interessa é estar no topo 10 ou 20 no mundo inteiro, e isso é o outro desafio. E não estarmos só a pensar no nosso retângulo. Isto acho que é extremamente importante de um ponto de vista de inovação. Nós temos um mercado de 10 milhões de pessoas, com ou sem crise somos muito poucos, e, portanto, é necessário inovar para o mundo, ter inovação que seja relevante no resto do mundo inteiro. Não sei, eu às vezes, se nós fizermos um raio, não sei, de 4.000 km ou 4.500 à volta de Singapura, temos mais de metade da população do mundo à volta. E isto é assim. Portanto, temos que ter isso na nossa cabeça quando estamos a tomar as decisões. Foi aqui falado um bocadinho. De maneira que, deixem-me ter, às vezes redes, como as redes das cidades, desenvolver uma coisa para grandes cidades. E hoje em dia há cada vez um maior número de megacidades. Uma megacidade é maior que o mercado português. Quer dizer, temos que ter a noção um bocadinho das coisas, e em muitas coisas que são vendidas por hoje em dia no comércio eletrónico, é possível desenvolver modelos que são
com uma logística em cidades e não uma logística em países. E se calhar, eu não gosto da palavra consumidores, gosto da palavra cidadãos, e se calhar os cidadãos que vivem em Nova Iorque, ou em Madrid, ou em Paris, ou em Lisboa, se calhar têm muito mais os mesmos interesses do que têm pessoas que vivem, não sei, no meio mais, em cidades mais pequenas no interior de um país. Portanto, eu acho que muitas vezes o desafio de Portugal e o desafio da inovação em Portugal é o desafio da inovação na Europa e não é muito diferente do nosso das outras empresas e é preciso juntar a esta questão de inovar para sobreviver uma ambição de inovar para liderar fora. Pois eu vou acabar aqui só com uma coisa que é ainda mais polémica, que eu acho que muito mais difícil para Portugal, acho eu. E agora, falando um bocadinho aqui de Portugal e da inovação no país, mais ligada, se calhar, a uma inovação mais fundamental, mais ligada às universidades, mais ligada ao Estado. Nós temos a dimensão que temos e não podemos ser bons em tudo. Portanto, é impossível sermos muito bons em tudo, em todas as áreas. Tanto quanto possível, eu acho que há aqui duas saídas. Uma é usar a Europa, com parcerias com a União Europeia, com os programas todos que existem, que acho que está a ser feito. E outra, eu acho que era interessante, que era escolher uma área e ser muito bom numa área. E dar meios a essa área, a qual não sei, não faço ideia nenhuma, mas escolher uma área. Eu conheço relativamente bem o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia de Luxemburgo, e, por exemplo, o Luxemburgo, com os meios que tem, apostou imenso no espaço. Imenso no espaço. É engraçado, estavam todos a semana passada a ver o SpaceX a levar uma coisa, e a NASA também com outra coisa, mas ao ponto de ser o único país que tem uma legislação para o espaço. E depois atraírem todo o investimento. Como é que um país muito pequenino está, se calhar, neste momento, no país mais à frente, numa coisa que possivelmente vai ser o futuro? Eu acho que nós devíamos escolher, nós, Portugal, devíamos escolher uma área qualquer, não sei qual era, e ser muito bom nessa área, porque com a nossa dimensão, nós não somos os Estados Unidos nem a China, não podemos ser bons em tudo, e se queremos dispersar os investimentos por todas as coisas, não vamos fazer nada em lado nenhum. Pronto, isto é difícil, mas é importante. Terminei, estou à vossa disposição para qualquer questão de mais, se quiserem mais prática sobre a Renova, e muitos parabéns à Católica, que é o exemplo de inovação. Muito obrigado, Paulo. Temos agora tempo para algumas perguntas e respostas. Vamos ser breves, mas talvez entre 5 e 10 minutos de perguntas. Se alguém tiver alguma questão, temos microfones pela sala. Temos microfones pela sala. É uma forma de dizer. Afinal, não temos microfones pela sala. Mas podemos ter. Boa noite, peço desculpa por ter passado à frente, houve aqui um mal-entendido. Antes de mais, agradecer e, enfim, esta iniciativa da Católica, acho que é muito importante discutirmos os desafios para Portugal. Eu devo dizer que fui das pessoas que votou naquele desafio mais votado, do envelhecimento da população, o que eu gostava não era propriamente colocar uma questão, era de desafiar a Católica, em vários aspectos daqueles que estivemos aqui a discutir hoje, para tratar desse tema de uma forma inovadora. Quando se fala desse tema, como muitos outros temas em Portugal, fala-se muitas vezes em tratar das consequências. Fala-se, como disse há bocado o professor Nuno Fernandes, que isso gera insustentabilidade da segurança social, gera necessidade de tratar das pessoas de idade, etc. Mas o problema não é esse. O problema é como é que tratamos das causas. Como é que invertemos a situação. As consequências sabemos-las todas e sabemos todos que temos que tratar das consequências. Também sabemos que tivemos que tratar das consequências dos incêndios. O problema é porque é que não tratamos das causas em Portugal. E, portanto, o desafio é, com inovação, se calhar com aquela visão híbrida que também foi aqui falada, de ir buscar exemplos internacionais, porque não é preciso inventar a roda,
É preciso saber o que é que se deve fazer para inverter esta situação, que é gravíssima por todas as consequências que vai causar, mas em vez de termos de tratar daqui para a frente, sobretudo das consequências, convinha sobretudo tratar das causas, porque isso é que é absolutamente essencial e já vai muito tarde tratar, mas devemos tratar disso. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Fica a sugestão, levada em conta. Boa tarde, o meu nome é Luís Calado. Eu tenho uma questão para o Dr. João Gomes da Silva da Sograp. Eu pertenço faço parte de uma PME portuguesa que tem uma história à sua dimensão mais ou menos parecida. Somos incumbentes em Portugal, somos attackers um bocadinho nos outros mercados todos onde estamos. Temos uma pegada hoje em dia em mais ou menos 70 países em termos comerciais. E temos diariamente o desafio, esse binómio que referiu, entre a capacidade de ter à mesma mesa vários idiomas, e nós já definimos internamente, temos 2 línguas, quando temos só falantes portugueses, e de facto o inglês, quando temos as 9 nacionalidades que orgulhosamente já temos dentro da organização em Portugal, o que fazemos 2 vezes por ano. Mas de facto todos os dias temos esta pressão que nos umas vezes leva para um lado, outras vezes leva para o outro, que é de sofrer a pressão de ter que incorporar estas culturas naquilo que é cultura empresarial, sendo que todos eles vieram adicionar valor pelo conhecimento que tinham do mercado local onde estão e pelo conhecimento que tinham da indústria em si mesma no mercado que representam ou que gerem comercialmente. E, por outro lado, a capacidade de adaptação do modelo que queremos, até porque somos traders de produtos promocionais, portanto vendemos commodities, onde o valor acrescentado é relativamente pequeno, a capacidade de adaptar o modelo que se quer o mais standardizado para todos os mercados, até por uma questão de estrutura de custos, mas que, tendo em conta a pressão do próprio mercado, somos tentados a adaptá-lo a cada um dos países por onde estamos. E, portanto, há aqui por um lado, necessidade e pressão de fazer de uma organização tipicamente portuguesa, com mais de 70 anos também, mas que há menos de 10 começou a sua internacionalização e que hoje consegue estar em 70 países, adaptar-se àquilo que os mercados que já temos representados internamente pedem e o modelo que definimos como um modelo que nos queremos apresentar internacionalmente e que, de facto, não é à prova de bala no que diz respeito à estrutura de custos quando tendemos a adaptá-lo internacionalmente. O que é que pesa mais no dia-a-dia da Sograp? O que é que pesaria mais se de facto o vinho, e nos mercados para alguns onde vende, embora a pressão seja de vender marca, mas há alguns onde certamente será mais entendido como uma commodity, no sentido em que não se consegue diferenciar dos outros, o que é que acha que pesa mais no dia-a-dia na gestão comercial de uma empresa que já tem uma dimensão como a Sograp e que nós, à nossa medida, também já começamos a ter? Acho que o que pesa mais é levantarmos todos os dias. Não. Eu acho que depende um bocadinho do contexto. Primeiro, aquilo que referiu são 2 problemas distintos. Uma coisa é ser capaz de ter dentro de casa uma realidade multicultural. E isso é particularmente difícil no mundo dos vinhos, que por definição é um mundo conservador, tradicionalista e tal. E eu diria que até no Porto mais ainda do que se calhar noutras geografias. Isto que o Paulo referiu que é fundamental. Quer dizer, já não é... Isto de olharmos para o mundo a partir da 20 é perigosíssimo, não é? Pronto. Portanto, esta capacidade de ter uma cultura que deixa de ser portuguesa sem que isso seja uma perca, mas também não é anti-portuguesa, a questão não é essa, é uma coisa diferente e que é extraordinariamente difícil de definir, ela sente-se. Pronto. E é muito uma questão de liderança, eu sublinho 3 vezes cá em baixo. E portanto, esse é um problema e esse pesa todos os dias. Pesa todos os dias porque pesa no processo de decisão e pesa na nossa agilidade, na capacidade de inovar, na capacidade de ter uma visão exatamente que não seja limitada. O outro vai depender de caso para caso, confesso. E aqui há muito poucas regras, tirando a do bom senso, que muitas vezes também não existe e, portanto, isso é fundamental. Eu diria
que depois há 2 ou 3 regras simples. Eu já vivi 10 anos numa organização que era muito simples. Os 3 maiores mercados tinham direito a voz, os outros a seguir comiam e não se queixavam. A organização era alemã, nas organizações alemãs ninguém se queixa. Depois, há claramente aqui um critério, é verdade, não é? Ninguém se queixa. Aliás, não, porque queixar-se é uma perca de tempo, ninguém vai me dar nada, portanto, pronto, és grande, és um dos 3 primeiros, dás o teu contributo. Não és, comes por medida. A organização em Portugal tinha 5% das vendas da Europa, que era metade das vendas do mundo. Nunca se queixava. Mas posso contar umas piadas sobre isso, porque era uma indústria engraçada. Agora, há aqui uma questão de escala que é óbvia, quer dizer, se o mercado tem dimensão para dizer, epá, adaptem, porque a oportunidade que é que está, size of the prize, não é? Para usar uma expressão. A oportunidade que é que está vale a pena, com tudo aquilo que tem de contingente, o mercado dizer assim, pôr a mão no ar e dizer eu sou grande, porque é grande numa projeção de Excel e tal, e depois a seguir se a coisa se realiza ou não já. E nós vivemos a fazer isto, não é? Tomar decisões, a errar umas, a acertar outras e a tentar acertar tantas quanto possíveis e principalmente as maiores. Pronto, não é? E depois há uma capacidade de conquistar. Não é? Às vezes não é uma questão de... Eu recordo-me, não é na vida da Sograp, mas é no outro anterior, Natal alemã, e que Portugal é muito pequenininho e a certa altura o administrador global a quem eu reportava telefonou-me um dia, pouco tempo depois de eu chegar à empresa e perguntou-me assim: o que é que tu fizeste à equipa aqui da Suíça? Cada vez que se fala de Portugal há uns coraçõezinhos que rodam assim nos olhos. E a capacidade era de fazer os coraçõezinhos rodar nos olhos. E há muitas decisões que também são tomadas por empatia. Portanto, há uma vertente de escala e há uma vertente de empatia. E todos os dias nós oscilamos entre dizer, não, Mateus Rosé não se altera. Epá, mas o vinho branco faz tanta falta na Rússia e aquilo tem um plano para vender 100 mil caixas daqui a 5 anos. É melhor fazer vontade aos russos e dar-lhes o vinho branco ao lado do Rosé, apesar de não caber na marca. Se forem à Rússia, encontram lá vinho branco. Mateus Rosé. Não, encontram Mateus branco, não, para além de Mateus Rosé. E não há uma regra. E o que é certo é que é assim. As empresas são relações, são apostas, são tentativas e erros. Agora, com uma regra fundamental. Se adaptarmos tudo, não temos uma identidade, não criamos uma marca, não capturamos valor e andamos a vender ali ao preço do mercado mundial mais o custo de transporte. Ou mais o diferencial do custo de transporte, que uma parte do custo de transporte já dá no preço do mercado mundial. Todos os dias. Última questão. Boa noite, João Van Uden. Tenho uma pergunta relativamente à cultura das empresas. Não vou dirigir a ninguém, desafio a quem quiser pegar no microfone. Tem um bocadinho a ver com a velocidade ou o término daquilo que é o emprego para a vida e a velocidade com que nós hoje em dia mudamos de emprego e com que as próprias organizações renovam as suas lideranças, os seus diretores, um bocadinho todo de alta a baixa a sua estrutura. Como é que estas empresas vão... Qual é o caminho para conseguirmos manter uma cultura de uma empresa, tendo em conta todas estas mudanças que estes últimos, se calhar 10 anos aceleraram aqui, estas mudanças nos trabalhos? Como manter a cultura da empresa? Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é ter uma cultura e saber o que é essa cultura, portanto, e tê-la e desenvolvê-la. Mas as pessoas mudaram muito, os interesses das pessoas mudaram muito e eu acho que é importante, eu gosto muito da palavra de ter um viveiro de pessoas e, portanto, acabar por ter alguma escola interna que permita estar a formar pessoas e, portanto, ter um bocadinho esse viveiro para conseguir resolver os problemas, se as pessoas saírem-se de um lado para o outro, enfim. Mas é ter uma escola interna, se eu posso dizer assim, eu chamo-lhe um viveiro de pessoas.
Deixe-me dizer uma coisa, por exemplo, nós que foi aqui falar, nós, pelo facto de estarmos em muitos países e destas coisas todas que foi falado, que parecia aqui a minha vida diariamente do bom senso, nós, por exemplo, fizemos uma coisa ultimamente, é ter um viveiro de jovens recém-formados, praticamente todos os países onde nós estamos. E que fazemos vir através de universidades, que os fazemos vir e que passam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, e que permitem, dentro da empresa, e nós estamos em Torres Novas, portanto no Portugal profundo, ter um ambiente mais internacional e com gente diferente. Depois alguns voltam para os países, outros não, mas eu acho que temos que nos habituar um bocadinho a ter essa rotação e a construir uma cultura que seja forte e que permita essa rotação mantendo a cultura. Então, posso dizer. Pronto, e com isto encerra este evento inaugural. Eu queria dar uma grande salva de palmas e agradecer aos nossos oradores. Como vos disse, vamos desenrolar estes eventos ao longo do ano, eventos de temas relevantes, de elevado impacto para a sociedade, ligar a investigação à prática empresarial e ligar os nossos antigos alunos, a sociedade e a escola uns aos outros. Muito obrigado e um resto de boa noite.